nunca. Isso daí sempre foi problemática, desde criança. Ai, sempre foi uma criança chata. Isso aí é demônio, menina. Pelo amor de Deus, isso é demônio na tua vida. Você precisa ser liberta. Você tá assim com a tua mente atormentada porque você não é fiel ao Senhor. Depressão? Que depressão que você tem? Com a vida que você tem. Quem era pra ter depressão era eu, garota. Pelo amor de Deus, eu sofro muito mais do que você há muito mais tempo. E você... Doidinha, Deus me livre. É fresca, tarja preta. Você precisa de uma louça pra lavar. Pelo amor de Deus, dá um tempo. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Luana, eu tenho 38 anos. Seja muito bem-vindo ao meu canal Preta do Lar, tá? Esse é o nome do meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo outras coisas que você gostaria que a gente conversasse por aqui, tá bom? Hoje eu quero falar com você um trecho do livro da Bíblia, o livro de João, capítulo 12, tá bom? Eu vou ler um pouquinho aqui pra você. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Grava aí, a quem ressuscitara dos mortos. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Vamos continuar lendo. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, muito cara, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair Jesus, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Gente, hoje eu tô fazendo assim algo muito especial. Eu tô nervosa e é contar o meu testemunho. E eu vou começar. Lembra que eu te pedi para guardar essa parte do versículo, né? Onde estava Lázaro, o que faleceu e a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Esse vídeo ele conta de uma visita que Jesus fez a Lázaro. Lázaro era um amigo pessoal de Jesus, que um dia havia morrido e Jesus estava distante da cidade que ele morava. Quando Jesus chegou onde ele morava, as irmãs de Jesus receberam falando: ah, Jesus, você chegou tarde, agora ele está morto. O senhor demorou muito. Quando alguém morre, não é lacrado aonde fica o caixão? Não é lacrada a sepultura com uma pedra, com alguma coisa, para que não tirem o caixão, para que de repente não saia o cheiro, não encha de bicho, seja lá o que for? Naquela época, as sepulturas eram, acho que tipo cavernas, e eram lacradas com uma pedra bem pesada. Jesus mandou que removesse a pedra e ele chamou e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio vivo. Depois de alguns dias, ele já estava cheirando mal, ele já estava apodrecido. E Jesus o trouxe de volta à vida. Mandou que tirasse a pedra. Lázaro, vem para fora. E aí, tudo bem? Lázaro voltou, beleza. A fama de Jesus, que já corria, começou a correr muito mais, porque, pela morte, né? É muito surpreendente, né? E é nesse texto que eu quero contar pra você um pouquinho da minha história,
Eu não sei se vai caber toda nesse vídeo, mas eu vou te contar um pouquinho. E aí Jesus, 6 dias antes da Páscoa, passado esse episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus, lembra, Jesus era amigo pessoal da família, Jesus foi lá cear com eles, ó, vou aí, imagina o dia de hoje, né? Jesus liga, passa um zap, ó, vou aí almoçar com vocês. E Marta, eu imagino uma mulher excelente anfitriã, tava lá preparando tudo, garantindo casa limpa, lavabo com toalhas, casa cheirosa, comida fresca, mesa posta, tudo lindo para receber o melhor amigo deles, que era Jesus, que é o nosso melhor amigo. E Lázaro tava lá sentado, né, batendo papo com Jesus, como quando a gente fica à mesa com alguém que a gente convida para nossa casa. E Maria pegou um unguento de nardo puro. Esse unguento era uma espécie de perfume da época. Então Maria pegou um unguento que era muito cheiroso e ela derramou aos pés de Jesus. Esse unguento, ele era equivalente ao salário de um ano de um trabalhador comum. Imagina você aí que ganha, sei lá, seus R$1.000 por mês, um exemplo. Aí você pega, compra um perfume de R$12.000. Você chama, uma pessoa diz que vai almoçar na sua casa e você derrama esse perfume sobre ela. Imagina, foi isso que Maria fez. E enxugou os pés de Jesus com os cabelos, porque nessa época quem cuidava dos pés dos convidados eram os serviçais. E quando Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ela tá simbolicamente dizendo assim, ó, eu tô aqui me colocando em posição de servidão. Maria mostra duas coisas. Ela derrama o que ela tem de mais precioso e ela demonstra servidão. Eu venho alguns dias me perguntando de que maneira eu posso servir a Deus. Eu tenho 2 filhos pequenininhos, casa, marido. Tudo isso é muito trabalhoso para mim, porque é algo que é trabalhoso em si, mas é trabalhoso para mim porque é uma responsabilidade que eu ainda estou acostumando, por mais que eu seja casada há 10 anos. Mas eu ainda estou me acostumando a essa rotina doméstica, então para mim é trabalhoso demais. E por causa da limitação, né, do problema que eu tenho, dessa doença que eu enfrento, eu não posso ficar numa batida muito frenética, não. Então eu vinha perguntando ao Senhor como é que eu ia servi-lo. E eu peguei o que eu tinha de mais precioso e vim derramar hoje aos pés de Jesus, para que Ele fale ao teu coração, tá bom? Eu espero que esse testemunho, ele encha toda a tua casa, encha toda a tua vida, encha o teu coração, que ele encha muitos lugares, não por ser o meu testemunho, mas por falar do poder de Jesus. Então vamos lá. Eu sofro de depressão, né? Transtorno depressivo maior. Tenho transtorno de ansiedade. Desde criança, eu sou... Hoje não tanto, graças a Jesus. Mas eu fui uma criança muito melancólica. Eu não tenho lembrança de ter sido uma criança feliz. Eu não tenho essa lembrança. Eu tenho lembrança de momentos felizes. Mas se alguém falasse, Luana, tua infância foi feliz? Eu vou dizer não. Você foi uma pessoa espancada? Não. Não fui espancada, não fui abusada, não aconteceu nada de absurdo comigo, graças a Deus. Mas eu não fui uma criança feliz, eu não era feliz. Eu não conseguia sentir felicidade. Eu lembro que eu fui uma criança que eu sentia sempre muito peso dentro de mim. Eu sentia muita angústia. E se a gente que é adulto não sabe administrar esse tipo de coisa, imagina para uma criança. Então eu fui uma criança muito chata, muito chorona. Não queria que ninguém falasse comigo, não queria que ninguém olhasse para mim. Não era capricho. Era a angústia e a tristeza que eu tinha dentro de mim. Como é que você percebe isso, Luana? Porque hoje, exatamente hoje, dia 14 de janeiro, quando eu tô gravando esse testemunho aqui, eu estou em crise. E eu não tenho vontade de ter ninguém perto de mim. Minha vontade é ficar sozinha, eu, Deus e os meus filhos, né? Porque eu tenho que olhar
ficar com os meus filhos não é um desprazer para mim, mas quando eu tô em crise, eu não tenho vontade de ficar nem com eles. Mas graças a Deus, Jesus me deu o recurso, eu consigo administrar isso pela mão poderosa de Deus, de maneira que respingue o mínimo possível neles. Então, quando eu olho para minha condição atual e olho para mim lá na infância, eu entendo que eu era essa criança chata, porque eu era uma criança triste. Eu tinha uma tristeza dentro de mim que não passava. Eu tive momentos bons, mas uma tristeza que não passava. Não repare se eu chorar, eu espero que não aconteça. Então eu fui essa criança chata, né? E cresci, a adolescência foi infinitamente melhor. Adolescente eu fui mais bagunceira, eu gostava muito de andar com os meninos, porque na minha época a menina ainda tinha comportamento. E os meninos nunca tiveram, e eu nunca tive comportamento, eu queria fazer bagunça com eles, eu adorava a bagunça dos meninos. Só que quando eu fiquei jovenzinha, eu tive um relacionamento muito ruim, a ponto de eu me sentir muito sufocada o tempo inteiro, né? E foi uma situação que entre idas e vindas durou até meus 25 anos, né? E com a terapia eu percebi que foi essa situação da minha vida que desencadeou a depressão. Teve alguns períodos da minha vida que eu quis morrer. Hoje, graças a Deus, eu sou há 10 anos casada e convivo há 11 anos. Convivo assim, namoro, casamento, com um homem que é um príncipe. O Bruno é um príncipe. Eu nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que Deus me daria um homem como o Bruno. E Moó, obrigado, porque eu sei que não é fácil conviver com alguém na minha condição, mas você, agarrou o problema legal. Eu te amo, Bruno. Eu já estava casada, eu trabalhava no banco, eu ganhava muito bem, eu tinha um emprego muito bom, e eu estava muito angustiada, e um dia eu esperei o Bruno dormir, e eu passei a semana calculando o que eu ia fazer para eu me matar. Tudo começou assim. Eu fui almoçar com uma amiga e eu andava questionando o sentido da vida. Eu falei pra ela assim, Ingrid, se você estiver vendo esse testemunho, obrigada, tá? Um beijo enorme, você fez parte dessa história. E eu falei assim, Ingrid, a vida é sem sentido, né? A gente dorme, acorda, vai trabalhar, almoça, volta pra trabalhar, vai pra casa. Como a vida é sem sentido? E a Ingrid me olhou estranho, como que diz, que é isso, menina? Ali eu já tava dando sinais, né? E dali eu comecei a calcular, me perguntar como eu ia fazer pra eu me matar. O Bruno perdeu a mãe, e isso é muito pesado pra ele, não ter a mãe viva. E eu pensava assim dentro de mim, eu tenho que me matar de uma maneira que eu fique íntegra pro velório, que meus pais tenham como me enterrar, ver meu rosto inteiro. Eu não posso ficar internada, porque eu não posso ficar dando trabalho pra ninguém. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu morra logo. E enquanto eu pensava isso, eu falava assim pra Deus, Senhor, não deixa o Bruno sofrer não, Jesus. Dá uma mulher boa pro Bruno. Não deixa ele sofrer mais não. Eu conheci o Bruno muito sofrido porque não tinha mãe. E eu orava. E um dia eu fui na cozinha, esperei o Bruno dormir. Eu fui na cozinha e eu falei assim, dependendo do lugar onde eu enfiar a faca, eu vou acabar bem rápido com isso, eu não vou nem pro hospital. E tava tudo apagado. E eu botei a mão na gaveta. Quando eu botei a mão na gaveta, eu senti uma mão fazendo assim, me segurando. E era o Bruno. E ele falou assim, amor, o que você tá fazendo?
E eu nem lembro, eu não lembro mais se eu soube explicar, eu não lembro o que aconteceu. Eu lembro de ter chorado muito e lembro do Bruno passar aquela noite abraçado comigo, tentando me consolar. E aí eu falei assim, bom, Senhor, vamos lá, eu sou tua serva, eu não posso me matar, vamos combinar o seguinte, eu vou começar a orar para o Senhor me levar. E todas as noites antes de dormir eu falava assim, Jesus, eu não quero acordar amanhã. E quando eu acordava eu falava assim, Jesus, não acredito que você fez isso comigo. Eu acordei e eu não te pedi para não acordar viva. Eu queria acabar com a dor, eu queria acabar com a angústia. E foi quando Deus me deu a Bebel. Eu tava grávida da Bebel já, né? Não, pouco depois disso eu engravidei da Bebel. E a Bebel me trouxe um pouco mais de sentido para minha vida. Foi quando eu fui ao psiquiatra, comecei a tomar os remédios, né? E eu era muito relutante. E o Bruno teve que marcar psicóloga para mim, porque ao mesmo tempo que eu queria, eu não saía do lugar. E, enfim, né? Comecei a tomar remédios, comecei a fazer terapia. Desculpa. E foi a minha parte, né? Eu fui caminhando para remover a pedra. E Jesus dizia para mim assim, vem para fora. Sai dessa morte, vem para fora. Porque no fundo eu não queria morrer. Eu só queria que aquela angústia passasse, que ela acabasse. Enfim, né? Eu tive alguns episódios ainda de querer morrer, nenhum de tentar mais, graças a Deus. Deus me deu o Tiaguinho. Eu engravidei do Tiaguinho. Quando eu descobri a gravidez, a Bebel tinha 1 ano e 8 meses. E eu falava para Deus, Senhor, não faz o menor sentido eu grávida de novo. Eu sou um peso, eu sou uma pessoa depressiva. E para piorar, eu tomo remédio controlado. E aí a preocupação começou a ser, como vai ser o Tiaguinho? Ele vai morrer? Ele vai vir com alguma deficiência? Porque eu tomo antidepressivo. Mas Deus foi tão lindo que o antidepressivo que eu tomava era um dos poucos que grávida pode tomar, e eu não estava grávida. Mas foi o que o médico passou para mim. E o Tiaguinho, ele foi os outros 50% do comprimidinho que Deus me dá todos os dias para me manter viva. 50% é um comprimido dividido... Não é 50 não, né? É um comprimido dividido em 4. Não posso falar que 1/4 dele é Jesus, não posso. São 2 comprimidos. Um inteiro é Jesus e um tá dividido em 3 partes, que se chama Bruno, Isabel e Tiago. A minha fé em Jesus, ler a palavra de Jesus me traz muito conforto. Lembra que eu falei numa parte do vídeo, eu tô em crise? Eu tô em crise mesmo. E de repente você vai falar, ai, em crise de batonzinho, cílio postiço, que eu tô bem plena. Penteadinha. Ontem eu chorei muito. Eu falei assim, Deus, eu tô com meu coração sem paz. E a tua palavra fala na paz que excede todo entendimento. Me dá isso. É a explicação que eu tenho pra te dar. É a paz que excede todo entendimento. Eu sou um milagre de Deus. Mas como você é um milagre de Deus, se nem curada você está? Deixa eu te falar uma coisa. A doença que eu tenho, ela não tem cura. Que eu tenho, não. A doença que eu sofro, porque ela não é minha. A doença que eu sofro não tem cura. Depressão não tem cura. Ansiedade não tem cura. Mas sabe por que eu sou um milagre? Porque um dia eu estive dentro de uma sepultura.
apodrecendo. Apodrecendo nos meus sonhos, apodrecendo na minha alma, apodrecendo na minha mente, no meu coração. E a voz de Jesus foi mais forte do que tudo isso, porque a voz de Jesus é inigualável. Se ele disser, vem pra fora, a gente não consegue nem apresentar resistência. A gente sai da sepultura e pronto. E embora eu sofra desse mal, todos os dias o Senhor me arranca da sepultura. Todos os dias. E nunca mais houve pedra que me lacrasse. Eu tô aqui falando pra você do poder de Deus porque havia uma pedra que me lacrava. E que eu tava destinada a ficar na minha sepultura até definhar e morrer de fato, morrer mesmo, morrer fisicamente. Mas Jesus arrancou a pedra e não existe mais nada que me deixe lacrada nessa sepultura. Às vezes, a tristeza e a angústia tentam me puxar para lá de volta. E se eu deixar, eu vou mesmo. Porque é uma doença que a gente não controla. Mas Jesus sempre... Ei, Luana, para fora. E hoje eu vim fazer um pouquinho, tentar fazer um pouquinho como Maria. E derramar aos pés de Jesus toda a minha gratidão. Não tem preço ter Jesus. Eu cresci com a minha falecida avó materna, todos os dias ela ouvia o Salmo 91. Todos os dias, desde criancinha eu sei o Salmo 91 de cor. E tem um versículo que ele diz assim: estarei com ele na angústia, livrar-lhe-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E foi preciso eu ter essa enfermidade sem cura. Essa enfermidade que às vezes me deixa triste, que eu choro sem saber, sem ter eu fico triste sem ter uma razão. Que me deixa tão angustiada. Tô há uns 15 dias muito angustiada. E tendo que tomar o SOS. Mas eu aprendi, porque a minha vida é prova de que o que está lá no Salmo 91 é verdade. Toda vez que eu estou em angústia, Jesus está comigo. Eu vejo cumprir na minha vida esse versículo que diz: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. O Senhor está sempre me livrando. Seja das angústias profundas, seja da vontade de morrer, seja da dor que faz a gente querer desistir da vida, Jesus está sempre me arrancando de lá. E eu vivo esse versículo: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, não era mais para ter dia nenhum, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está sempre mostrando para mim como ele me salva dentro desse caos que é essa doença. Como ele me salva todo dia. Como ele me salva quando eu tô em crise. Como ele me salva. Eu não tinha como fazer diferente de Maria. Eu precisava vir aqui derramar o que eu tenho de mais precioso dentro de mim, que é a demonstração do poder de Deus na minha vida. Se Deus quiser, ele me cura da depressão e da ansiedade. Cura. Se ele não quiser, eu vou estar sempre fazendo essa limonada. Sempre. Até o último dia que o Senhor me conceder de vida, eu vou fazer essa limonada. E vou sempre compartilhar a limonada com vocês. Eu não vim compartilhar limão. Limão eu tenho, você tem, todos nós temos. Eu vim trazer uma limonada para você e dizer assim: que ainda que aos olhos humanos o seu problema não tenha jeito, Jesus é o jeito. Você não é um milagre quando você está curado. Você não é um milagre quando você está pagando as suas contas. Você é um milagre quando você é sustentado no meio do caos pela mão do Senhor. Esse é o meu testemunho.
Me derramei. Pode me dar. E eu louvo a Deus por estar aqui falando com vocês. Você não é um milagre quando o caos que te cerca acaba. Você é um milagre quando você tem tudo para naufragar e a mão de Deus não deixa você afundar no mar mais bravio, tá bom? É verdade. Não é verdade, filha? Deus Gente. é o seu melhor amigo. Minha pretusca. Se você gostou desse testemunho, comenta aqui embaixo. Compartilha. Não compartilha com o pensamento de quer se promover usando Jesus? Já não. Compartilha pra contar, espalhar o milagre que Jesus fez e que tem feito, tá bom?